Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Esta é nossa aula de número 18. E nessa aula a gente vai continuar falando de pipeline, como melhorar o desempenho de um processador utilizando a técnica do pipeline. E eu vou dividir essa aula em três partes. A gente vai começar falando um pouquinho dos hazards, que eu tinha mencionado na aula passada, hazard de dados, desvios e exceções. A exceção a gente pode ver como também um tipo de hazard. Então a gente vai ver isso na primeira parte da aula. Depois, na segunda parte da aula, a gente vai falar de pipeline avançado, de algumas técnicas que são utilizadas para implementar pipeline em processadores reais, que a gente estuda com mais detalhes numa disciplina chamada Arquitetura de Computadores. E por fim, para fechar a aula, a terceira e última parte, vai ser mais rápida, eu vou falar do pipeline do processador i7 e de falácias e armadilhas aí sobre esse tópico. Então vamos lá. Bom, na aula anterior a gente viu uma máquina que implementa de maneira simplificada o pipeline, considerando que as instruções são completamente independentes entre si, só que não é isso que acontece nos problemas reais. Nos problemas reais a gente tem uma quantidade grande de dependências acontecendo entre as instruções, de modo que o resultado de uma instrução, muitas vezes, ela é um parâmetro, é um operando que vai ser usado em outras instruções. Então, nesse caso, a gente tem que lidar com essas situações de dependência de dados. A gente já viu que essas situações podem ser resolvidas através do mecanismo de forward ou até pela própria forma como a gente usa o nosso método de clocking, escrevendo na primeira metade do ciclo e lendo da segunda metade do ciclo. Então, nessa situação, em algumas situações a gente nem precisa se preocupar, mas enfim, a gente vai olhar então essa sequência aqui para ver como ela funcionaria no pipeline, para a gente ver que em alguns casos a gente precisa fazer uso de forwarding para poder resolver esse problema. Bom, vamos imaginar que esse registrador número 2, que é o que vai ser escrito pelo sub, vai ser usado como primeiro operando do AND, segundo operando do OR, e primeiro e segundo operandos desse outro AND aqui, tenha antes da subtração o valor 10, e essa subtração foi feita e depois da subtração ele vai assumir o valor menos 20. Então vamos ver lá o que acontece no pipeline. Então no primeiro ciclo de clock, o sub vai ser buscado na memória. No segundo ciclo de clock a gente vai decodificar o sub, já vai pegar o AND. No terceiro ciclo de clock, a gente vai executar o sub. Então, aqui a gente tem um resultado da operação sub. E a gente vai estar decodificando o AND e buscando o OR. Ao decodificar o AND, a gente lê do banco de registradores o nosso operando. Então, no hardware que nós vimos na aula passada, o valor do registrador número 2 seria lido no ciclo de clock 3. A gente teria um problema aqui. Porque o valor do sub ele só vai ser escrito no ciclo de clock 5, quando ele passa de 10 para menos 20. Nesse meio tempo, aqui no ciclo de clock 2, eu já li mais uma instrução, ela está sendo buscada da memória, e eu decodifico a instrução OR, que começou a ser lida no ciclo de clock 3. Então, nesse momento, ao decodificar a instrução, novamente eu leio o meu operando. Então, vejam que eu tenho a leitura de um operando sendo feita no ciclo de clock 3, a leitura sendo feita no ciclo de clock 4. Então, aqui a gente já precisaria do valor menos 20, que era o que eu estava esperando aqui, que fosse usado na instrução. Só que o valor que foi lido é o valor 10, e não o valor correto, menos 20. Vamos só continuar para ver o que acontece, já que tem outra instrução que também depende do valor do sub. Então, aqui no ciclo de clock 4, eu estaria
buscando a instrução END. No ciclo de clock 5, eu escrevo no meu banco de registradores o valor menos 20 no registrador 2. Eu estaria acessando a memória na instrução END. Então, a instrução END já executou com o valor incorreto aqui. O OR vai estar executando com o valor que ele leu no ciclo de clock anterior. Então, aqui também ela executaria de maneira incorreta. E esse ADD aqui estaria acessando o banco de registradores. Aqui, como a gente tem o meu registrador sendo atualizado na primeira metade do ciclo de clock e lido na segunda metade, eu não teria problema nenhum com a dependência de dados. A partir desse ponto, eu já conseguiria ler o valor correto. A mesma coisa aqui no StoreWord, né? No StoreWord eu não chamei a atenção de vocês, mas o meu registrador base também depende do registrador número 2. Então, nesse caso, não tem problema, porque o StoreWord ele começaria a ser lido no ciclo de clock 5, acessaria o banco de registradores no ciclo de clock 6, e aqui ele já pega o valor novo, né? O valor atual do registrador de número 2. Então, para essas duas instruções aqui, eu não teria problema algum. Mas para essas duas, o AND e o OR, eu teria problemas. Porque a escrita no banco de registradores é feito antes ou é feito, melhor dizendo, no momento posterior à leitura desses registradores. Do ponto de vista temporal, eu tenho no ciclo de clock 5 sendo gerado o valor, mas no ciclo de clock 3 e no ciclo de clock 4, a leitura desse mesmo valor. Então, como essa linha que liga o dado que eu quero ler ao momento da leitura está indo para trás, está indo do tempo 5 para o tempo 3 e do tempo 5 para o tempo 4, então essas duas instruções aqui teriam problemas na sua execução. O AND não tem problema, porque a leitura é feita no mesmo ciclo de clock da escrita. Como a escrita é feita primeiro que a leitura, não tem problema. Esse cara também não tem problema, porque a leitura é feita no ciclo 6 e a escrita no ciclo 5. Como a linha está indo para o futuro, está indo para frente, a gente não tem problema. Então, a gente tem que ver como resolver essas duas situações aqui. De fato, a gente já sabe como resolver, né? A gente viu já que o mecanismo de forward resolve esse problema, né? Que eu já expliquei, né? A questão do mesmo ciclo de clock. Então, eu teria que resolver o meu problema com AND e com OR, né? Que acontece quando a linha retorna no tempo, como eu já falei. Bom, o forward, a gente já falou em aulas passadas, ele se baseia no pressuposto de que, ok, do ponto de vista lógico, do ponto de vista do funcionamento do pipeline, a gente tem um problema porque os dados são lidos no momento anterior à sua escrita. Mas do ponto de vista prático, e aqui deixa eu mudar a cor, o dado está disponível, na informação que eu vou usar, esse menos 20, o resultado da subtração, ele está disponível aqui nesse momento, quando a ULA gera, ao final do ciclo 3, o resultado da operação. Então, vejam que a ULA gera o resultado da operação e escreve nesse registrador. O valor menos 20 já está armazenado aqui. Esse valor ele é escrito no final do ciclo de clock, depois ele é passado para o registrador XWB e depois ele é escrito no banco de registradores. Mas o valor está disponível aqui. E apesar da gente ler o banco de registradores no ciclo de clock 3, eu só preciso fazer do dado, de fato, quando eu for usar a ULA. Então, aqui é que eu preciso do meu primeiro operando, no ciclo de clock 4. E aqui, no caso do OR, meu segundo operando, ele vai ser necessário no ciclo de clock 5. Então, percebam que, do ponto de vista temporal, o dado está disponível no tempo 3, mas ele só é usado, de fato, no tempo 4, e só é utilizado depois, novamente, no tempo 5. No tempo 5, a gente sabe que o dado vai estar presente nesse outro registrador de pipeline, xmain. Ele vai ser passado
No final do tempo 3, ele vai ser escrito aqui, nesse registrador, é xmain. Então, a ULA encontra o dado que ele precisa nesse registrador, é xmain, ao invés de encontrar no banco de registradores. No final do ciclo 4, eu copio o valor, eu passo para frente o valor menos 20 para esse registrador aqui da arquitetura, registrador xwb. A minha ULA poderia ler a partir daqui, a partir desse registrador, ao invés de ler do banco de registradores. Então percebam que o dado já está disponível no final, a partir do final do terceiro ciclo. E ele só é usado no início do quarto e no início do quinto ciclo de clock. Então a gente consegue executar esse código sem parar o pipeline, quer dizer, sem install, se eu conseguir fazer o forward dos dados a partir do momento ou a partir da onde eles estão disponíveis, né? E a gente pode fazer isso com o uso desses registradores de pipeline, né? A partir dos registradores de pipeline. Então vamos começar, só para a gente entender o conceito, imaginando um forward a partir do registrador de pipeline xmain, desse registrador aqui. E vamos usar a seguinte notação para a gente poder entender. Então, por exemplo, se eu falar id/x.registrador.rs, eu estou me referindo ao valor do registrador RS que está armazenado no registrador de pipeline IDX. O registrador de pipeline IDX é esse registrador aqui, né? Ou seja, o registrador que fica entre a decodificação e a execução. Então vamos lá. Primeiro, como é que eu detecto que está acontecendo um hazard, que tem problemas no meu código? Quer dizer, o hardware está executando. Como é que ele sabe que tem coisa errada ali? E que ele não pode acessar o dado do banco de registradores porque esse dado é um valor incorreto? Ora, basicamente o que ele observa é o seguinte: o meu operando o primeiro ou o segundo operando, ele é igual a um cara que vai ser escrito, a um registrador destino, de alguém que ainda vai escrever no meu banco de registradores, ainda não escreveu, vai escrever. Ou seja, alguém que está no estágio xmain ou main.wback, enfim, está ficando aqui muito embolado, né? Estou pintando aqui demais as coisas. Vamos apagar esses caras aqui. Então, tem alguém que eu estou usando como operando, que vai ser escrito, ainda não foi, ainda não está no banco de registradores, ele vai ser, e que está armazenado em um desses dois registradores, no registrador xmain ou no main.wback, quer dizer, ou nesse. Se eu tiver alguém que eu precise como meu primeiro ou como meu segundo operando que está num desses registradores, eu sei que eu tenho um hazard de dados. Então é isso que eu vou verificar. Quem vai ser escrito sempre está no registrador destino, no registrador RD. Então, o meu registrador destino do estágio xmain ou meu registrador destino do estágio main.wb é igual ao meu primeiro ou meu segundo operandos. Se ele for igual ao primeiro ou ao segundo operandos de alguém que está no estágio x ou alguém que está no estágio que acabou de sair do estágio x, que está lá no estágio de memória, ou alguém que acabou de sair do estágio de memória, está lá no estágio write back, então, nesse caso, eu tenho um hazard. Então, vamos ver aqui, né? O meu registrador é o 2. Então, o registrador que vai ser escrito, o RD, é o registrador de número 2.
Quando eu observo que o meu primeiro operando, o RS, é igual ao meu registrador destino que está no estágio XMain, eu sei que eu tenho um hazard do tipo 1A. Ou seja, o meu primeiro operando, RS, é igual ao meu registrador que vai ser escrito, RD, que está um estágio à frente. Eu estou decodificando a instrução, eu já vejo que eu vou precisar de um dado, de uma instrução que acabou de passar pela unidade de execução. Mesma coisa aqui, o meu segundo operando, então meu RT, é igual a alguém que está 2 estágios à frente na minha execução. Está no bem WB. Então, aqui no caso, seria o 2B. Caso 2B. Então, eu examino uma ou duas instruções à frente da minha nos registradores que estão no registrador de pipeline, que está armazenando os resultados de operações um ou dois estágios à frente, e vejo se o operando que eu preciso, aliás aqui, né, vamos olhar aqui, né, se o operando que eu preciso, ao invés de vir do meu registrador ID é X, ao invés de vir do banco de registradores, ele vai vir do XMain ou vai vir do main WB. Então é isso que a gente está examinando. Pego como operando um cara que veio do banco de registradores, ou esse cara está com uma versão antiga e ao invés do meu operando vir do banco de registradores, ele vem do registrador XMain ou ele vem do registrador main.wb. É isso que eu estou vendo, é isso que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa, eu estou vendo se eu tenho essa condição. Então, o cara que está uma ou duas instruções à frente vai escrever num registrador que eu preciso como o meu operando? Preciso. Então, nesse caso, eu vou ter que, ao invés de usar um dado que veio do banco de registradores, do ID é X, eu vou usar para operar, né, para executar na ULA, um cara que está uma ou duas instruções adiantado em relação à minha. Essa política ela não é totalmente exata, né? A gente ainda precisa melhorar um pouquinho, porque tem instrução que não escreve no banco de registradores. Então, na verdade, eu tenho que ver, será que o registrador vai ser escrito? Isso aqui pode ser um valor lixo lá, né? Pode ser alguma coisa que não vai ser alterado. E mais, em alguns casos, a gente tenta escrever no registrador número 0 meio que de propósito para jogar alguma coisa fora. Eu quero fazer alguma operação, mas eu não quero guardar um resultado. Então, nesse caso, em que eu não quero guardar resultado de operação, pode ser que eu opere lá, faça uma operação jogando o resultado no registrador número 0. Nesse caso, eu não quero escrever de fato no registrador 0. O registrador 0 é o 0, né? Constante 0. Eu só estou interessado em jogar o resultado fora. Então, eu não faço forward do registrador 0, né? Porque eu sei que é a constante que ele nunca vai mudar de valor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o regwrite está ativo, porque tem instruções que não escrevem no banco de registradores, e se o registrador é diferente do 0. E aí eu posso, com o uso dessas regras, verificar se eu tenho ou não de fazer o forward. Então, minhas regras, bom, aqui é só para mostrar, né, que nesse caso, o meu primeiro operando da LU, ao invés de vir do banco de registradores, vai vir do registrador XMain.
e que o meu segundo operando da LU, ao invés de vir do banco de registradores, ele vem do registrador main.wb. Quando eu estou escrevendo no mesmo ciclo de clock em que eu estou lendo, no banco de registradores eu não preciso fazer forward, e nem quando eu estou, aqui ele não colocou uma linha, né? E nem quando eu estou fazendo a operação no ciclo de clock seguinte. Né? Bom, então aqui, de certa forma, eu já tinha feito o desenho aqui, não vou repetir. O que é que isso implica do ponto de vista de implementação? Aqui a imagem ficou um pouquinho em cima do título, eu tinha que ter colocado um pouquinho menor. Mas, enfim, o que é que isso implica? Implica que a ULA agora vai ter um multiplexador, onde o meu primeiro operando pode vir do banco de registradores, mas pode vir também do EXMain. O valor que foi calculado pela ULA no ciclo de clock anterior pode servir como entrada para a minha próxima operação. Então, eu vou pegar um valor que foi calculado no ciclo de clock anterior e vou usar esse valor, né, que está armazenado no registrador de pipeline EXMain, no próximo ciclo de clock, eventualmente, como primeiro ou como segundo operando. E aquele mesmo resultado que foi calculado alguns ciclos de clock antes, né, que já passou pelo estágio EXMain e que agora está no estágio main.wb. Então, esse valor aqui, ele vai ser, ou pode ser também, objeto de uma operação com a minha unidade lógica aritmética. Então, o meu primeiro operando, ao invés de vir do banco de registradores, ele vem do registrador main.wb. Então, essa que é a ideia. Quem é que vai determinar da onde vem o meu operando? Se do IDEX, né, o cara que foi lido do banco de registradores, se do EXMain, alguém que foi executado no ciclo de clock passado, ou de alguém que foi executado pela LU, né, o resultado que foi gerado pela LU há 2 ciclos de clock atrás e que está no estágio main.wb. É uma unidade de forward. O que ela vai fazer? Ela precisa saber quem são os meus parâmetros, quem são meus operandos, o RS e o RT, que é justamente essa formulazinha aqui. Quem que é meu primeiro e meu segundo operando? Quem que é o registrador RS e quem que é o registrador RT? Então, ela vai olhar isso. Ela vai olhar quem é o registrador a ser escrito, que está no estágio EXMain, e quem é o registrador a ser escrito, que está no estágio main.wb. E comparando esses caras, eu vou escolher no meu multiplexador, no forward A e no forward B, um cara que veio do banco de registradores, que veio do estágio EXMain, ou que veio do estágio main.wb, dependendo aí do que a gente está tendo como primeiro, como segundo operando. Bom, aqui é só para ver possíveis valores do controle da LU. Né? Como são 3 valores, esses controles têm que ter 2 bits. Né? Porque com 2 bits eu posso escolher 4 valores. Se tivesse 1 bit, eu poderia só escolher 2. Ficaria faltando 1 aqui. Então, entre a menor quantidade de bits que me permite escolher entre esses operandos seriam 2 bits. Com 2 bits eu escolho entre 3 valores. Então, aqui os valores são só para representar, né? O for de A00, ele pode assumir o valor 00, 10 ou 01. Aqui ficou fora de ordem, 00, 01, 10. Mesma coisa para o for de B, 00, 01, 10. Então, dependendo do valor que foi gerado, eu vou escolher um cara que veio do IDEX, ou seja, veio do banco de registradores, um cara que veio do EXMain, ou um cara que veio do main.wb. Então, o que está implementado dentro dessa unidade forward aqui? Basicamente, é como se fosse uma lógica com portas, né, com portas NAND ou com portas, enfim, com as portas que forem necessárias para implementar justamente esse teste. O que a gente vai fazer?
eu vou verificar. Eu quero escrever no meu banco de registradores? Quero. Beleza. O registrador que eu quero escrever é um registrador diferente de 0? É. Esse registrador que eu quero escrever é igual ao meu primeiro operando? É igual ao meu primeiro operando. Então, nesse caso, o dado tem que vir do SXMain. Então, meu primeiro operando vindo do SXMain. O valor tem que assumir 10 ali, pela tabelinha. Essa tabela aqui é arbitrária, eu poderia ter assumido qualquer valor aqui, tá? Não precisa ser nessa ordem aqui que eu coloquei. Bom, mesma coisa aqui, só que para o meu segundo operando. Eu quero escrever no banco de registradores. Esse registrador que eu quero escrever é diferente de 0? Esse registrador que eu quero escrever é igual ao meu segundo operando? Então, no caso, o forward B é igual ao valor 10. Vejam que esses dois caras aqui podem eventualmente até serem ativados de maneira simultânea. O meu primeiro e o meu segundo operandos, eventualmente, podem vir do mesmo lugar. Não teria problema nenhum, tá? Não é o caso aqui do AD, porque o AD, como a gente viu, eu consigo ler do banco de registradores. Mas é só trocar o AD para cá que a gente verifica, né, no caso, para cá, né, trocar o AND com o AD, que a gente está ilustrando justamente essa situação, em que os dois operandos, por exemplo, têm que vir do registrador EX. Bom, é a mesma coisa para o main. Né? O que muda é que ao invés de eu olhar o registrador EXMain, eu vou olhar o registrador main WB. O cara que está lá no registrador main WB é um cara que vai ser escrito no banco de registradores? É. Ele vai escrever num registrador que é diferente do 0? Vai. Esse registrador, por um acaso, é igual ao meu primeiro operando? E é. Então, nesse caso, ao invés de ler do banco de registradores, eu leio do main WB. E a mesma coisa para o meu segundo operando. Eu quero escrever num registrador? Quero. Esse registrador é diferente do 0? É. Esse registrador, por acaso, é igual ao meu segundo operando? É. Então, nesse caso, o meu segundo operando, ao invés de vir do meu banco de registradores, ele vai vir do meu main WB, do meu estágio main WB. Ainda falta uma coisinha só para a gente poder finalizar esse rasa de dados aí. Em particular, né, qual é o problema que a gente ainda tem? É que muitos códigos eles operam com um determinado valor sendo, o mesmo valor sendo atualizado por várias instruções em sequência. Por exemplo, eu estou somando o conteúdo do registrador número 1 com o conteúdo do registrador 2 e colocando o resultado no 1. Depois eu somo 1 com 3 e coloco no 1. Depois 1 com 4 e coloco no 1. Nesse caso, o que eu estou esperando? Eu estou esperando que o meu operando seja sempre o mais atual. Mas do jeito que está codificado aqui, eu posso ter uma confusão. Por quê? Porque a lógica vai verificar o registrador que eu quero escrever. Aliás, eu quero escrever num registrador, né, no caso aqui, dessa instrução que está 2 estágios à frente, né, em relação a essa. Então, essa aqui estaria no estágio de execução, essa aqui estaria no estágio WB, né, num determinado momento lá da execução. Então, esse aqui está no WB, esse aqui está no estágio main. Vou apagar aqui que não ficou muito bom, né? Esse aqui está no WB, por exemplo. Esse aqui está no estágio main, num determinado momento da execução. Esse aqui está no estágio de execução. Então, usando a lógica que eu mostrei anteriormente, o que a gente observa? Quando eu for analisar esse operando aqui, ele vai ver aqui, o cara que está no estágio main WB, quer escrever no banco de registradores? Ele quer escrever uma instrução AD. O sinal dele, regWrite, está ativo. Ele quer escrever num registrador diferente de 0? Quer. Ele quer escrever no registrador número 1. E esse cara, ele quer escrever num registrador que é igual ao meu
primeiro operando quer. Nossa, então nesse caso aqui ele vai imaginar que eu tenho que pegar esse cara. Só que eu não quero pegar esse cara, eu quero pegar esse aqui, porque ele é o mais atual. Então está faltando uma coisa a mais para a gente poder pegar de um cara que está 2 estágios à frente do meu pipeline. É verificar se não tem um cara mais novo sendo gerado. Ou seja, eu quero escrever no banco de registradores, eu só vou pegar do estágio main se eu quero escrever no banco de registradores, num registrador diferente do 0, e esse registrador que eu quero escrever não é o mesmo registrador que vai ser escrito no registrador que está no estágio xmain. Então, se esse registrador que está no estágio xmain, que é um estágio antes do main.wb, ele vai escrever num registrador que não é o meu registrador operando, aí sim, e naturalmente esse cara que eu vou escrever no main.wb foi igual ao meu operando, aí sim que eu faço o forward dele. Então aqui eu estou adicionando uma verificação a mais. Eu quero escrever? Quero, a instrução add. Esse registrador é diferente do 0? É o registrador 1. Esse registrador é igual o meu operando? É. Mas o registrador que vai ser escrito no estágio main.wb, ele é igual ao meu? Se ele for igual, eu quero pegar esse. Eu quero pegar o mais novo. Então é isso que eu estou adicionando aqui, é esse end aqui. Para só pegar do main.wb, se o cara que está no estágio xmain, como registrador destino, for diferente do meu operando. Então eu adicionei isso aqui e está resolvido o problema. Para essa situação em que eu tenho o resultado da instrução no estágio write back, o resultado da instrução no estágio main e o operando da minha, o primeiro ou o segundo operando da minha instrução são iguais. Então, eu só vou fazer o forward do write back se o operando de origem da ALU for diferente do registrador que está no estágio xmain. Bom, então aqui está a unidade forward, adicionada ao hardware que a gente já tinha visto no final da aula passada. Essa unidade forward, então, como eu falei, pega o valor do RS e do RT, que são os meus operandos, para comparar com o valor do RD, que está no estágio xmain, e do RD, que está no estágio main.wb. Comparo esses caras, implemento essa lógica aqui. Naturalmente que para isso eu vou precisar também do sinal de controle, para ver se eu vou escrever nos registradores. Então, a unidade, o controle também é examinado. É o sinal de controle que vai me permitir verificar se o registrador, se o banco de registradores vai ser escrito, ele está naqueles registradores que vão para o WB, né? Porque é no WB que eu faço a escrita no banco de registradores, então eu tenho que pegar o controle dali. Comparo essas coisas e conforme for eu gero o sinal de controle que vai alimentar o meu multiplexador. Tanto para a primeira entrada da ALU quanto para a segunda entrada. Mas enfim, ainda tem um probleminha aqui, né? Aquele momentinho que eu paro também para fazer a chamada. No caso da ALU, o meu segundo operando não é apenas um cara que veio do banco de registradores, ou um cara que veio do xmain ou do main.wb. Eu também tenho como segundo operando da ALU um cara que passou pela extensão de sinal. Então está faltando esse cara da extensão de sinal de alguma forma ser tratado como segundo operando da ALU. É isso que eu vou fazer, né? Então o que eu tenho que adicionar? Na verdade, eu tenho que ter o meu multiplexador com ALU source, tendo como primeiro operando um cara que veio desse multiplexador, que a gente acabou de mostrar, e o meu segundo operando aquele normal lá, que vinha já da extensão
de sinal, né? Então eu tenho aqui a extensão de sinal que vai alimentar o meu multiplexador. Então isso aqui resolve o problema aqui e minha unidade forward agora está completa. Bom, e no caso dos stalls? Né? Será que esse forward resolve todos os problemas? Não resolve, né? A leitura ainda pode causar um hazard. A gente viu na aula retrasada, né? Quando a gente falou de pipeline, começou a introduzir o conceito de pipeline. Se eu tiver, ao invés de uma operação aqui que faz subtração, se eu tivesse um load word escrevendo no registrador 2, eu teria um problema com esse end aqui. Porque, nesse caso, o valor estaria disponível, que eu estou lendo da memória, né? Vamos supor que aqui fosse um load word. A gente já falou disso, né? Não vou repetir muito, senão fica repetitivo. Então, load word, trocando aqui, né? Imaginando que aqui é uma constante, aqui um registrador base, enfim, né? Eu tenho, no final desse ciclo de clock, o dado sendo lido da memória, mas se eu precisar operar com um end, por exemplo, no início desse ciclo 4 eu precisaria do meu dado. Não dá para fazer forward, né? Aqui a linha está indo para trás. Então não tem como resolver com forward todos os problemas. Nesse caso, eu tenho que parar a execução, tenho que fazer um stall no meu pipeline. Então a gente precisa de uma unidade que detecta essa situação para que eu possa parar a execução de algumas instruções, né, que eu faça, no caso das instruções que estão sendo decodificadas, com que elas não se movam no pipeline até que seja seguro, né, até que eu possa implementar o forward. Né? Então eu vou colocar uma unidade de detecção de hazard para operar no estágio de decodificação, para identificar essa situação, e ela acontecendo, eu vou inserir um stall, eu vou inserir uma bolha no meu pipeline, uma operação NOP, né, uma operação que não faz nada, entre essas duas instruções, entre o load word e a instrução que faz uso do load word. Bom, tinha figurinha lá, né? Acabou que eu rabisquei ali sem necessidade. Então, troquei pelo load word. Se eu vou escrever no registrador 2, o registrador 2 é necessário na sequência, eu não tenho como voltar aqui no tempo. Eu não tenho, no final do ciclo 4, eu tenho o dado sendo gerado, ele vai ser escrito no registrador de pipeline main WB. Eu não tenho como fazer um forward do main WB para esse cara, porque ele vai ser escrito no final do ciclo 4, mas eu preciso, no início do ciclo 4, da informação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma bolha no meu pipeline. Eu tenho que colocar uma instrução aqui no meio que não faz nada. Para atrasar o início dessas instruções aqui que vem na sequência, e atrasando um ciclo de clock, né, quer dizer, no caso, ao invés de no ciclo de clock 2 eu ler o end, eu atrasar um ciclo de clock, pelo menos a decodificação, né, a leitura a gente já fez, eu posso, com esse esquema, resolver o problema. Deixa eu ver se eu tenho aqui a figurinha. Tenho, né? Então, essa instrução que depende do meu pipeline vira uma bolha e eu vou fazer, né, uma nova tentativa de ler a instrução end. Então, no caso, ao invés de ler no ciclo de clock 2, eu leio no ciclo de clock 3 e aí eu já consigo fazer o forward. Por quê? Porque o registrador que eu preciso está contido no registrador de pipeline, no registrador 2 que eu preciso, está contido no registrador de pipeline main WB, foi escrito no final do ciclo 4, e no início do ciclo 5 é que eu vou precisar operar ele. Então, como eu atrasei em um ciclo de clock a execução da instrução, eu já consigo fazer a operação de forward aqui. Mas eu só consigo fazer isso porque eu transformei aquela instrução end numa bolha no meu pipeline. Uma instrução NOP, uma instrução que não faz nada. Tá?
Bom, então como é que eu detecto o meu problema? Eu vou detectar, basicamente, verificando se a instrução é um load, a instrução que está um ciclo de clock à frente é um load, ela está no estágio IDX, né? Está sendo lá, eu estou calculando o endereço de onde eu quero ler. Então aquela instrução que está um ciclo de clock à frente em relação à minha que está sendo decodificada, né? Vamos voltar aqui para a instrução. Ela está sendo decodificada no ciclo de clock 3. Eu olho um ciclo de clock à frente, né? Eu olho para esse cara aqui, que é o que guarda as informações do load word, né? Então, eu estou olhando para o meu registrador, aliás, estou olhando para o meu registrador que está fazendo a execução, né? Então, esse registrador, ele vai escrever, o IDX, ele vai escrever num registrador que é igual ao meu primeiro operando, ou vai escrever num registrador que é igual ao meu segundo operando? Sim. E esse registrador, ele vai escrever depois de uma operação de leitura na memória, ou seja, a instrução é um load word? Então, se a instrução é um load word, e a instrução vai escrever num registrador que é meu primeiro ou meu segundo operando, então eu vou ter que fazer um install no pipeline. Então, basicamente assim que funciona. Se a instrução sofre um install, a gente também tem que evitar que a instrução que vem depois dela, aqui eu estava decodificando ela já, estava no ciclo de clock 3, eu tinha uma instrução sendo decodificada e tinha outra instrução sendo lida. Eu estou fazendo um instruction fetch do OR e estou fazendo um instruction decode do end. Então, eu tenho que fazer com que a instrução que vem depois dela também pare de avançar. Como é que eu faço isso? Eu não atualizo o PC e não atualizo o registrador IFD. Ao não atualizar o PC, o que acontece? No próximo ciclo de clock, eu vou ler de novo a mesma instrução. Então, se eu não atualizei o PC, no próximo ciclo de clock eu vou ler o OR de novo. No ciclo de clock 3 eu estava lendo o OR, no ciclo de clock 4 eu vou ler o OR de novo. Vamos ver se é isso que aconteceu. Ciclo de clock 3, eu estava lendo o OR aqui, né? Antes de inserir o install. Então, vamos lá, o ciclo de clock 4, eu vou ler o OR de novo, no ciclo de clock 4. Por quê? Eu não atualizei o PC. E como é que eu faço com que a instrução end não avance para o pipeline? Ora, eu não atualizo o registrador IFD. Ao não atualizar o IFD, no ciclo de clock 4, eu vou ler de novo do meu registrador IFD e o que eu vou encontrar ali é o que estava no ciclo de clock anterior. Ou seja, eu vou encontrar de novo a mesma instrução, end. Eu encontrei o end, encontro o end de novo. Então, ao não atualizar o PC, eu leio o OR de novo. Ao não atualizar o IFD, eu leio o end de novo, como se ele tivesse acabado de vir da memória. Mas, professor, você tinha acabado de ler no ciclo de clock 2 o end. Então, ainda temos um problema, de fato. Como é que eu vou fazer com essa instrução que acabou de ser lida da memória? E que eu descobri que ela não deveria ter sido... ou que eu não tenho condições de executá-la, porque ela precisa de um dado que vai ser lido da memória. E eu não vou ter como fazer o forward desse dado. Então, nesse caso, aquela instrução que estava sendo decodificada, eu transformo num NOP. Eu transformo numa instrução que não faz nada. E como é que eu faço isso? É fácil. Todos os sinais de controle daquela instrução vão virar zero. Ao zerar todos os sinais de controle, o que acontece? Eu não leio da memória, eu não escrevo na memória, eu não escrevo no banco de registradores. Então, a minha instrução não muda o estado do meu processador.
ela não faz nada em termos de mudança. Se ela não leu da memória, não escreveu da memória, não vai escrever no banco de registradores, ela não faz nada. Ao não fazer nada e não alterar o estado do meu processador, é como se a instrução não existisse. Ela vira uma bolha no meu pipeline. Então, é justamente isso que a gente está fazendo. Então, no estágio 3, detectei que eu preciso de um cara que ainda vai ser gerado. Eu tenho como o meu primeiro parâmetro, né, no caso, um cara que vai vir da leitura da memória. Eu não tenho como fazer o forward, transformo a instrução numa bolha. Então, a partir desse momento, ela vira bolha. No próximo ciclo de clock, eu leio a mesma instrução de novo para decodificar e leio, a partir do PC, a mesma instrução de novo para ser trazida da memória. Então, a partir desse momento, quando eu for decodificar de novo a instrução que está um ciclo à frente na minha execução já é uma instrução NOP. Então, ela não vai... ela não é uma instrução load word. Ela já vai falhar aqui no primeiro teste. Ela não vai fazer leitura na memória. Então, essa instrução que está um ciclo à frente, por não ser uma instrução que faz acesso à memória, eu posso deixar esse cara continuar executando. E a gente, então, continua a executar de maneira normal. Então, essa minha unidade nova, ela vai entrar no segundo ciclo de clock. É uma unidade de stall, de detecção de stall. O que é que essa unidade vai fazer? Ela vai verificar qual é o registrador que eu quero escrever. Então, ela vai pegar do meu... Vamos desenhar aqui, né? Então, ela vai pegar a seguinte informação. Quais são os meus... Vamos começar por aqui, né, que está mais próximo. Quais são os meus primeiros e segundos operandos? RS e RT. Por um acaso, esse operando é um cara que vai ser lido da memória por uma instrução que está um ciclo de clock à frente, então vejo lá o main read. Vejo o main read. Vejo os meus operandos e vejo onde esse cara vai ser escrito, né? Então, meu registrador destino aqui, que está um pouco mais complicado, que está cheio de linha para passar. Vamos fazer aqui com calma para eu não pegar do lugar errado. Então, esse meu registrador destino, acho que aqui no desenho veio até do lugar errado, né? Na verdade, tinha que ser aqui RD, né? Registrador destino, né? Sim, tá certo, porque no caso do load word, o registrador destino é o RT, né? Então, aqui tá certo. Eu achei que eu tivesse pego aqui a figura errado. Então, sendo load word, o registrador a ser escrito vem dos bits de 16 a 20. Então, eu vejo esse cara que vai ser escrito bate com um dos meus operandos e operação de leitura. Se for, o que essa unidade de detecção de hazard vai fazer? Não vai deixar o PC ser escrito, para que eu leia a mesma instrução de novo. Não vai deixar com que o IFD seja escrito, para que eu decodifique a mesma instrução de novo. E vai zerar todos os bits do controle. Como é que eu zero todos os bits do controle? Esse meu multiplexador vai escolher o valor 0 como constante 0 aqui, vai jogar esse valor 0 em todos os sinais de controle que vão ser passados para o próximo estágio do pipeline. Caso esse cara não seja uma operação de leitura, ele vai deixar com que o controle original seja gerado e a instrução passa normalmente para frente. Eu não não impeço a escrita do PC e eu não faço o valor do banco o registrador IFD ser repetido, né? Eu deixo com que o valor que foi lido da memória sobrescreva, né, a próxima instrução a ser executada. Então, basicamente, é isso, né? Bom, mas ainda temos que lidar com o último stall, né?
ou melhor dizendo, com o último hazard, o hazard de desvio. Né? Quer dizer, a instrução, ou as instruções, para que o pipeline tenha um desempenho máximo, elas precisam ser trazidas a cada ciclo de clock. Né? Só que eu não tenho como saber se uma instrução vai desviar ou não no pipeline do jeito que ele está agora. Eu vou comparar lá dois registradores. Vamos imaginar que eu tenho um branch equal. O branch equal vai comparar registradores usando a LU. Eu só sei se os registradores são iguais ou não por conta do zero da LU. Então, só quando eu atinjo o estágio main... Deixa eu ver se o pipeline da aula passada ainda está aqui. Não está, né? Mas se vocês observarem ou abrirem os slides da aula passada, vocês vão ver que eu tenho aqui um E lógico, né, onde eu pego lá o valor que veio do zero da LU, que foi gerado no zero da LU, e o sinal de branch, para decidir se eu vou desviar ou não. Então, isso aqui não parece, mas é um E lógico, né? É uma porta E. Então, só quando... Vou botar um E lógico aqui, vamos ver se eu consigo desenhar. Mas, enfim, só quando eu tenho as duas condições ao mesmo tempo, branch e zero da LU ativo, é que eu vou tomar o desvio. Né? Eu estou, de qualquer maneira, no terceiro estágio, né? Isso que eu queria falar. Eu estou no estágio main. A decisão do desvio só acontece no estágio main. Então, como é que eu vou saber qual é a próxima, ou quais são as duas próximas instruções que vão executar? Se eu só vou descobrir isso no final lá do estágio main. Eu tenho que ter outras instruções aqui, né, para manter meu pipeline cheio. Como é que eu faço nesses casos aí? Então, eu tenho que melhorar essa implementação. Eu tenho que reduzir esse atraso, né, para que a instrução... a próxima instrução a ser executada depois do desvio, ela seja descoberta com maior antecedência. Senão o pipeline vai ficar sem fazer nada. Aqui está justamente ilustrando essa situação. O branch equal, eu só vou saber se o desvio vai ou não ser tomado no final do ciclo de clock 4. Nesse meio tempo, eu já deveria ter trazido 3 instruções para o meu pipeline. Então, ciclo de clock 1, eu trouxe o branch sem nem saber que ele é branch. Ciclo de clock 2, eu estou decodificando e já estou trazendo uma próxima instrução. Ciclo de clock 3, eu estou comparando os registradores. Essa instrução anterior está sendo decodificada e essa está sendo buscada. Ciclo de clock 4, descobrir se o desvio deveria ou não ser tomado. Então, nesse meio tempo, eu já tenho uma aqui na LU para ser executada, uma sendo decodificada e já estou trazendo outra. Se naquele esquema que eu mostrei para vocês, na primeira aula de pipeline, eu decidi que vou chutar que todo o desvio não vai ser tomado, estou sempre buscando o PC mais 4, mas o desvio foi tomado, chutei errado, trouxe 3 instruções incorretamente para serem executadas. Mas se o desvio foi tomado, eu tinha que pular aqui do 40 mais algumas palavras, né? 40 mais 4, 44 mais 28, 72, eu teria que executar a instrução 72 ao invés da instrução 44. Então, eu acabei trazendo instruções erradas para serem executadas no meu pipeline. Eu tenho que não só trazer a instrução certa, como desfazer qualquer ação dessas instruções aqui que tenha sido executada. Não vai ser o caso, porque essa tinha acabado de ser lida, essa estava sendo decodificada, então elas não executaram nada. E essa sim, né, que eventualmente gerou um resultado, mas que eu tenho que jogar fora. Não posso escrever no registrador 12, porque senão o resultado vai mudar, né, de maneira incorreta o estado do meu banco de registradores, já que essa instrução não deveria ter sido executada. Então, como é que a gente faz para melhorar aí o desempenho? A gente pode tentar, bom, aqui eu já falei, né, imaginando que o desvio não foi tomado, a gente pode considerar que
que ele não foi tomado, e aí a gente trouxe as instruções, ganhamos tempo se a gente acertar no nosso chute, mas se a gente errar no nosso chute, né, se o nosso previsor errou, então eu tenho que descartar as instruções buscadas e decodificadas e continuar a partir da instrução correta, né? Se eu consigo acertar bastante os meus chutes, tudo bem, ótimo, mas se eventualmente eu erro muito nos meus chutes, eu acabo tendo um custo alto de fazer essa instrução dessa forma, né? O descartar as instruções não é muito difícil. Basta alterar o controle aqui dessa instrução para 0, né, que aí ele vai passar por aqui, não vai fazer nada, vai passar por aqui, não vai fazer nada. Quer dizer, eu transformo a instrução no NOP. Então, descartar as instruções em si é relativamente simples, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou executando 3 instruções erradas que não deveriam ter sido executadas, né? A gente precisa, como eu já tinha falado, reduzir esse atraso nos nossos desvios. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar mover a execução da comparação, já que a comparação é muito simples de ser feita, né? Eu estou comparando 2 registradores para saber se o desvio vai ser tomado ou não. Essa comparação ela pode ser adiantada. Ela não precisa de uma operação completa com a Lua. Eu posso, com o uso de portas lógicas, com o exclusivo, por exemplo, na saída do meu banco de registradores, eu posso comparar os valores que vieram em cada uma das portas do meu banco de registradores para saber se eles são iguais ou diferentes. Eu não preciso da Lu para fazer a comparação. Então, eu posso fazer a comparação de maneira mais cedo, né, na minha execução. Agora, para fazer isso, eu também tenho que adiantar a minha execução do cálculo do endereço do desvio, que no pipeline da aula anterior, a gente estava colocando no meu estágio de acesso à memória. Então, eu tenho que adiantar isso também e fazer, por exemplo, no meu estágio de decodificação. Então, fazendo o cálculo do endereço de desvio no segundo estágio e usando portas lógicas para comparar a saída dos meus registradores, do meu banco de registradores, para saber se eles são iguais ou diferentes, né? Eu não preciso usar toda a complexidade da ULA para fazer essa comparação. Eu consigo, de maneira mais breve, saber se o desvio vai ser tomado ou não. E aí eu posso reduzir o meu custo de maneira significativa nas operações de desvio, né? Bom, isso aqui eu já expliquei, né? O cálculo do endereço do desvio ele pode ser feito no segundo estágio, né? Essa avaliação da decisão do desvio a gente pode fazer, eu também já expliquei, no estágio de decodificação da instrução, né, comparando os valores que vieram lá do banco de registradores. Nessa comparação, como eu falei, ela pode ser feita de maneira simples, usando o exclusivo, né, e depois, naturalmente, um ou de todos os resultados, para saber se o valor que está sendo o que aparece na saída do banco de registradores em uma porta é igual ao valor que aparece na outra porta. Então a gente pode fazer isso. E também a gente precisa também adiantar a unidade de forward, porque se um desses valores que eu vou comparar, ou os 2 valores que vão ser comparados, ainda não forem escritos no banco de registradores, eu tenho aí um problema, né? Eu tenho que fazer uma operação de forward para pegar esses valores aí antes que eles sejam escritos no banco de registradores. Quer dizer, na verdade, o valor que eu quero comparar, nesse caso aí, não é o valor que veio do banco de registradores, mas um valor que ainda vai ser escrito no banco de registradores. Então, a gente tem que tomar cuidado também para essa situação. Mas a gente já sabe como fazer o forward, né? Isso aí já não é mistério para a gente, né? Bom, eu também, eventualmente, tenho que apagar
uma instrução que eu trouxe de maneira incorreta, né? Fazer o flushing da instrução que está no estágio IF para que ela vire um NOP. Então eu vou zerar todos os sinais de controle para que aquela instrução não faça absolutamente nada. Então basicamente isso que eu tenho que fazer. A gente pode usar também um previsor de desvios, né? Porque de qualquer maneira eu ainda tenho uma instrução, ainda que eu adiante, né? Vamos só colocar o hardware aqui para que vocês possam entender o que eu estou falando. Então, ainda que eu coloque um comparador no meu banco de registradores para saber se eles são iguais ou não, ainda que eu adiante o meu somador para fazer PC mais 4 mais desvio para o segundo estágio. Ainda tem uma instrução que está sendo buscada, a instrução que vem depois do branch equal e que a gente não sabe qual é essa instrução. O desvio vai ser tomado ou não. Eu vou executar essa ou essa instrução. Então, de qualquer maneira, eu ainda corro o risco de trazer uma instrução errada. É mais fácil fazer PC mais 4, porque quando eu estou decodificando a instrução, eu ainda nem sei que a instrução é um desvio, eu já tenho que trazer uma outra. Então é mais fácil sempre buscar PC mais 4, a instrução que vem depois do PC, que vem depois do branch equal. Porque quando a gente trouxe o branch equal da memória, a gente nem sabia que ela era uma instrução de desvio, né? A gente só vai descobrir no segundo estágio, mas eu já preciso alimentar o meu primeiro estágio. Então, o ideal é sempre trazer PC mais 4. Né? Mas eu posso, eventualmente, errar ao trazer o PC mais 4. Não necessariamente a próxima instrução é essa. Poderia ser essa. Eu posso melhorar um pouquinho mais o meu previsor e ao invés de trazer sempre o PC mais 4, eu posso fazer um esquema baseado na seguinte observação. Historicamente, como é que foi esse desvio aqui? Esse desvio tem sido tomado ou não? Então, se eu olhar a história do desvio, eu posso tentar prever o que vai acontecer. Para algumas aplicações, principalmente as científicas, que são muito regulares, é muito provável que a história se repita. Imaginem lá um for que está fazendo o cálculo lá de uma determinada operação, fazendo uma determinada conta. Você vai ficar lá no for não sei quantas iterações. Ou um while, né? Vai ficar lá no while não sei quantas iterações. Então, esses programas que são muito regulares, geralmente, você consegue fazer uma boa previsão do desvio. Para que ao invés de trazer o PC mais 4 e ficar descobrindo toda hora que não era o PC mais 4, é mais fácil trazer o PC mais 4, né? Porque a gente não sabe nem que a instrução é desvio. Então, seria mais interessante trazer o PC mais 4. Mas eu posso colocar um hardwarezinho que guarda o seguinte, olha, aquela instrução que eu trouxe, que está na linha 40, é uma instrução de desvio. E da última vez que a gente executou, a gente foi para o 72. Então, baseado nessas informações, a instrução é de desvio. O desvio está sendo tomado toda hora e está indo para o 72. Quando eu trago essa instrução 40, eu posso verificar no meu previsor de desvio qual seria a próxima instrução. E meu previsor pode dizer, olha, na 40 tem uma instrução de desvio, o próximo é o 72. Quer dizer, não é que o próximo seja, né? Ele está prevendo que o próximo seja. E aí, eu trago a instrução da linha 72 ao invés da linha 44. E com isso, a gente tem uma chance maior de que, mesmo que a gente erre algumas vezes, né, que na média, né, essa instrução ela é muito regular, né, se a execução é muito regular, que na média esse erro seja muito baixo. E com isso a gente consegue reduzir ainda mais os custos das operações de desvio. Então a gente pode pesquisar o endereço da instrução para ver se o desvio foi tomado da última vez.
Caso tenha sido tomado, a gente busca a instrução a partir do mesmo lugar, a partir de um histórico. A gente chama de buffer de previsão de desvio ou tabela de histórico de desvio, que é uma memóriazinha pequena indexada pela parte menos significativa do PC. Então, dado o PC, eu olho na tabela. Encontrei na tabela uma entrada, é porque aquela instrução é desvio, olho se foi tomado ou não, e a partir dessa informação eu já sei qual é a próxima instrução que vai ser trazida depois do 40. Vai ser o 44 ou 72. Eu ainda corro o risco de errar? Corro. Mas o que vai acontecer se eu errar? Coloco um flush. Eu vou descobrir se eu trouxe errado ou não no terceiro ciclo de clock. Quer dizer, no final do segundo eu já sei se trouxe errado ou não. Então eu já transformo esse cara aqui numa bolha e já trago a instrução correta na sequência. Se eu acertei, beleza, eu continuo executando a partir daquele ponto. Então o meu erro acaba sendo muito baixo. Mas enfim, a gente falou que isso é uma das formas de fazer. Qualquer coisa, voltem lá na aula, na primeira aula de pipeline, quando eu falo dos hazards, a gente viu que existem várias formas de fazer. Eu posso usar um esquema em que eu sempre prevejo que o desvio vai ser tomado, ou eu sempre prevejo que o desvio não vai ser tomado, ou eu uso um previsor dinâmico, como é o caso desse aqui. Esse previsor pode mudar, se ele está vendo que ele está errando. Eu posso usar, por exemplo, uma máquina de estado finita, de 2 bits. Quando eu erro 2 vezes, estou prevendo que o desvio vai ser tomado. Errei. Prevejo que o desvio, continuo prevendo que o desvio vai ser tomado. Errei de novo, eu começo a prever que o desvio não vai ser tomado. Então, eu posso ficar mudando a minha previsão dinamicamente entre desvio tomado e desvio não tomado. Eu tenho que errar 2 vezes a minha previsão para mudar para desvio tomado. Previ que o desvio vai ser tomado, não foi, continuo prevendo que o desvio não vai ser tomado. Errei de novo, prevejo que ele não vai ser tomado. Se eu errar nesse momento aqui, previ que não vai ser tomado, errei, volto para a previsão antiga. Se eu acertei, previ que o desvio ia ser tomado, volto para cá. Teria que errar 2 vezes para mudar minha previsão. Quando eu estou aqui, mesma coisa, prevejo que não vai ser tomado. Eu teria que errar 2 vezes para mudar minha previsão. E quando eu estou nesse momento aqui, eu teria que errar 1 vez só para mudar a previsão. Então, com essa maquinazinha de desvio aqui, são um esquema de 2 bits, uma previsão precisa estar errada 2 vezes para ser alterada, em outras palavras, eu consigo ter taxas de acerto bem razoáveis. Existem também esquemas de 1 bit, Então, de 1 bit seria prever que não vai ser tomado, prever que vai ser tomado, acertei, eu continuo minha previsão, errei, eu mudo. Aqui a mesma coisa, prevejo que não vai ser tomado, errei, mudo minha previsão. Seria um esquema de 1 bit. Aqui um esquema de 2 bits para essas previsões. Ou a gente pode usar, como eu falei, aquele outro esquema que é o que o MIPS usa, que é qualquer instrução depois do desvio vai ser executada, independente do desvio ser tomado ou não. É aquele esquema que a gente muda a ordem das instruções. Sei lá, eu tenho um branch equal. Então tem uma outra instrução que vem antes do branch equal e que não tem nada a ver com branch equal, não tem dependência de dados entre ela. Então eu faço o seguinte, troco ela de ordem aqui, para que toda instrução depois do desvio sempre seja executada. Isso é o que o MIPS faz. Mas a gente pode usar também esse previsor de desvio, como eu falei, ou pode usar o esquema em que a gente sempre chuta que todo desvio, por exemplo, não vai ser tomado. Que é mais fácil a gente calcular o endereço, porque o endereço vai ser sempre PC mais 4. E só se a gente errar é que a gente substitui ou transforma as instruções no nome. Então, com tudo isso, fazendo uso desse esquema aí, com
no caso do MIPS, a comparação sendo adiantada para o segundo estágio, cálculo do PC sendo adiantado para o segundo estágio, e a gente sempre executando a instrução que segue o desvio, a gente tem custo zero, né, nas instruções de desvio. Então, a máquina fica muito eficiente. Mas encontrar essa instrução que sempre vai ser executada nem sempre é fácil, né? Pode ser que em alguns momentos o compilador não tenha que instrução colocar depois do desvio, aí coloca um NOP, enfim, o hardware não vai fazer nada. Bom, aí só para terminar os hazards, a gente pode imaginar aqui, essa parte da aula ficou um pouquinho longa, né? Mas enfim, o último hazard, a gente pode imaginar que a exceção seja um hazard. Por quê? Porque no caso das exceções, a gente vai ter que desviar, né? A gente vai ter que transferir o controle para uma rotina de exceção, que é do sistema operacional, né? Do tratamento da exceção, que é do sistema operacional, exatamente após o desvio. Então, como se fosse um hazard, né? Como se fosse uma espécie de hazard de desvio, em que a gente vai ter que fazer um desvio de maneira inesperada. É como se alguma instrução virasse desvio e agora a gente tem que pular para uma outra instrução, eventualmente desfazendo os efeitos de instruções que vêm na sequência dela, que já foram buscadas e estão sendo decodificadas, enfim, estão sendo lidas da memória. Então a gente pode fazer flush nessas instruções que vêm depois da instrução que causou exceção, e a gente já sabe como fazer flush, é só zerar os sinais de controle. Então, só para ilustrar, né? Vamos imaginar um AD que causou um overflow. Ora, se causou um overflow, ele está no estágio de execução. Tem uma outra instrução no estágio de decodificação e uma outra instrução no estágio de busca de instrução que devem ser ignoradas. Eu vou ter que zerar o controle dessas instruções. Porque se a gente não parar a execução no meio da instrução, a gente pode perder, né, o valor desse registrador 1, porque eu vou escrever no registrador. E as instruções que estão na sequência poderiam eventualmente mudar também o valor do registrador 2, enfim. Então, quem vem depois do AD tem que ser parado, e o próprio AD, ao se detectar um overflow, não pode escrever no registrador número 1 o resultado do overflow. Senão eu não tenho como depurar o código e saber quais os valores levaram à ocorrência do overflow. Então eu vou precisar de um sinal de flush para impedir a escrita no estágio write back, e eu vou precisar também salvar o valor do PC da instrução que causou a exceção. Então aqui estão as modificações, né? No caso de uma exceção causada, por exemplo, por overflow aritmético, a gente coloca uma nova instrução de flush, a nossa unidade, vamos dizer assim, que vai detectar, né, a ocorrência de hazard, né, no caso de exceções, para que, ocorrendo uma exceção, eu não deixe que a instrução que está no estágio de execução escreva no meu banco de registradores. Então vou zerar os sinais de controle daquele cara. Da mesma maneira que eu vou zerar o sinal de controle, ou posso zerar o sinal de controle de instruções que venham depois dela. Então vou fazer lá um flush, eventualmente, do que está sendo decodificado, e vou fazer um flush da instrução que está sendo buscada na memória. E vou colocar como novo valor do PC o valor lá do sistema operacional que vai fazer o tratamento das exceções. Vou dizer qual é a causa da exceção e vou colocar o valor do PC da instrução que causou a exceção. Então, são modificações para implementar as exceções. Mas as coisas não são tão triviais na prática, porque qualquer uma das 5 instruções que estão no pipeline poderia causar a exceção. Então, é um desafio associar a exceção à instrução que causou a exceção. Eu tenho 5 executando, qual delas foi que causou a exceção? Algumas coisas são fáceis, né? Se a instrução
causou um overflow aritmético, só pode ser a instrução que estava no estágio X. Se eu estou com uma exceção de instrução desconhecida, só pode ter sido uma instrução que está sendo decodificada. Mas nem sempre é tão trivial assim associar cara crachá, vamos dizer assim, né? Associar a instrução que causou exceção à exceção, né? Já que eu tenho 5 instruções sendo executadas. E mais, né? Com 5 instruções sendo executadas, pode ser que várias tenham causado exceção ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente prioriza as exceções. A gente vai priorizar aquela mais antiga. A exceção da instrução que está lá no estágio mais à frente do pipeline, que causou exceção, é que vai ser tratada. Claro que a gente tem alguma flexibilidade, porque tem situações em que eu tenho exceções que não estão associadas a nenhuma instrução específica. Então, nesse caso, eu posso ter um pouquinho de flexibilidade, né? São aquelas situações em que acontece entrada e saída, porque acontece algum defeito de hardware. Bom, essa dificuldade que eu falei, né, que eu mencionei de associar a execução de uma exceção, ou associar a ocorrência de uma exceção a uma instrução, faz com que, em alguns casos, a gente recorra ao sistema operacional, né? Então, seriam situações em que a gente passa a bola para o sistema operacional para ele determinar que instrução causou a exceção. É uma situação de interrupção imprecisa. Aí, com um software, né, com um pouco mais aí de código e mais de tempo, a gente consegue tentar identificar qual foi a instrução que causou a exceção. Quando a gente consegue associar de maneira precisa uma instrução a uma exceção, sei lá, estou executando, aconteceu um overflow. Só pode ter sido a instrução que estava no estágio de execução. Ou ocorreu uma instrução inválida. Então, só pode ser a instrução que estava sendo decodificada. Então, nesse caso, a gente chama de exceção precisa. Quando a gente tem uma exceção que a gente não consegue, de maneira direta, saber qual foi a instrução que causou a exceção, a gente chama de exceção imprecisa ou interrupção imprecisa. Bom, essa primeira parte da aula fica aqui. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da aula, falando de pipeline avançado. Então, até lá.